Boa tarde a todos. Damos início a um conjunto de entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Chaves. Dos 5 candidatos anunciados oficialmente, tenho o gosto de ter hoje comigo Marcelo Delgado, ele que é candidato pela coligação Chaves Merece Mais. Marcelo Delgado tem 59 anos, é natural do concelho de Chaves e licenciado em Direito. É presidente da Associação dos Técnicos Administrativos Municipais, assumiu vários cargos na autarquia de Chaves, o último de diretor do Departamento de Administração Geral, passou pela autarquia de Viseu e atualmente exerce o cargo de diretor do Departamento de Coordenação Geral no município de Mursa. Apresenta a candidatura a Chaves, apoiado por 3 forças políticas, PSD, CDS, PP e Iniciativa Liberal. Muito boa tarde. Obrigada pela sua presença aqui no canal Alto Tâmega. Porquê agora e não há 4 anos, quando seria mais expectável a sua candidatura? Bom, eu antes de responder diretamente à sua pergunta, queria-lhe agradecer o amável convite que me formulou para participar neste projeto do canal e dizer que este tipo de projetos é muito interessante. Porquê? Porque vai permitir seguramente a todos os cidadãos flavienses perceberem os projetos políticos que irão ser escrutinados no próximo dia 12 de outubro. Por isso esta casa está de parabéns e é com muito gosto que eu estou aqui. Quanto à sua pergunta, eu gostava de lhe dizer que eu sou um cidadão de Chaves, sempre estive disponível para servir Chaves, é com esse empenho que eu me apresento agora a esta candidatura, mas confesso que há 4 anos atrás eu parecia-me que não estavam reunidos todos os pressupostos para eu avançar com esta candidatura. E por 2 razões muito claras. A primeira porque me parecia que o governo local, liderado pelo Partido Socialista, tinha que ter o benefício da dúvida. Eu achava que o Partido Socialista já não estava a governar bem os nossos destinos, mas admitia que essa trajetória pudesse ser corrigida neste mandato. A segunda, confesso, porque também, para ser candidato ao município de Chaves, com um requisito que eu sempre coloquei para mim, que foi o requisito da independência, não era fácil reunir todos os apoios que me permitissem, há 4 anos atrás, apresentar essa minha candidatura. Portanto, em síntese, acho que, por um lado, o balanço que eu estava a fazer do governo local há 4 anos atrás, eu admitia que pudesse ser um balanço positivo no mandato em curso atualmente, e por outro lado, como em tudo na vida, fiz uma avaliação da minha possível candidatura e entendi que não estavam reunidos os pressupostos para eu avançar para este projeto político. É um candidato independente, com apoio de 3 forças políticas. Como é que prevê articular com o PSD, a Iniciativa Liberal e também com o CDS-PP, quer agora na sua candidatura, quer também se for eleito na gestão municipal? Bom, como sabe, esta coligação Chaves Mais é uma coligação inédita. Eu sinto algum orgulho em poder ser apoiado por 3 forças partidárias com matrizes ideológicas diferentes, mas muito próximas, mas que de facto dão peso e agregação à minha candidatura. A convivialidade no projeto político que estou a protagonizar, e não sou eu, é uma equipa de trabalho, eu acho que é uma convivialidade séria, honesta e transparente. Reconheço que as ideias dos 3 partidos convivem bem com a minha independência. Isso é um pressuposto fundamental para a minha ação política. Portanto, a minha independência é fundamental. Eu acho que é rica para que Chaves possa tomar as melhores decisões estratégicas no futuro e os partidos da coligação têm respeitado essa minha independência. Portanto, eu estou muito confortável com a candidatura, estou muito confortável com a coabitação das 3 forças políticas e estou muito confortável com a equipa que já criamos para liderar futuramente os destinos de Chaves. E se for eleito também continuar confortável? Sim, aliás, aí estarei muito mais confortável porque tenho a confiança do povo flaviense. A sua candidatura tem 25 compromissos em diferentes áreas distintas. Falamos do segundo, que é relacionado com o PDM de Chaves. Recentemente mostrou-se preocupado por este documento ainda não ter sido publicado, foi publicado a 1 de julho, aliás. Considera mais preocupante esta falha, este atraso que considera ser de 5 meses ou de 20 anos? Bom, eu queria lhe dizer que o problema relacionado com a dinâmica do planeamento não é um problema da cidade de Chaves nem do concelho de Chaves, é um problema estratégico do país. Os autarcas, regra geral, estão muito mais voltados para as preocupações da gestão urbanística e menos preocupados para o planeamento urbano.
Por outro lado, temos um país excessivamente burocrático no processo de criação de planos e no processo de modificação de planos. Portanto, essa ideia de algum atraso sistemático na produção de planos ou na revisão de planos marca o país e o país tem que rapidamente dar uma resposta no caso de simplificação. Chaves foram 20 anos. Mas há muitos municípios assim, ou seja, nós estamos a falar de planos diretores municipais de primeira geração, portanto 95, e que ainda hoje estão em processo de revisão. Agora, eu reconheço que Chaves teve, nestes 2 últimos mandatos, tinha sobre si uma obrigação legal de proceder à revisão do plano até dezembro de 2024. Não o fazendo, Chaves colocava-se numa situação de sanção administrativa, financeira e urbanística que era perigosa. O que é que aconteceu? Chaves iniciou o processo de revisão, seguiu a sua tramitação com as pedras na calçada que nós sabemos que existem num processo tão complexo, mas não conseguiu aprovar o plano diretor municipal até 31 de dezembro de 2024. E, portanto, Chaves ficou numa zona de sanção. Essa sanção, numa primeira fase, apontava para o facto de Chaves ficar privado da apresentação de candidaturas a fundos comunitários. Em bom tempo, o legislador mudou essa estratégia e hoje essa sanção não existe, existe apenas uma sanção que tem a ver com a suspensão dos processos de gestão urbanística. O que é que aconteceu? Chaves conseguiu aprovar fora de prazo, repito, fora de prazo, o PDM em fevereiro de 2025 e, bizarramente, esteve desde fevereiro de 2025 até julho, como bem disse, para publicar o plano. O que significa que durante este período Chaves continuou a viver na gestão urbanística ao abrigo do velho plano diretor municipal, com danos de segurança, de certeza jurídica para os investidores, para os empreendedores e até para os próprios funcionários municipais. E esses danos são mais visíveis nesse período ou nos 20 anos em que não foram... Este documento já devia estar numa terceira, quarta geração. Sim, neste momento os planos diretores municipais têm uma estratégia que me parece, não diria modista, mas é uma estratégia que me parece evidente para todos. Essa estratégia passa por quê? Por reduzir os perímetros urbanos, por forma a evitar despesas desnecessárias na manutenção de infraestruturas e classificar o solo de uma forma muito mais rigorosa entre o solo rústico e o solo urbano. E foi isso que em 2014, com a Lei de Bases e com o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, o país avançou. Ou seja, empurrou os autarcas para a redução dos perímetros urbanos e, sobretudo, para uma classificação do solo que permitisse essa redução. Reconheço que o facto do país, e no caso de Chaves, ter estado tanto tempo para fazer a revisão do plano, pode ter sido uma vantagem, no sentido que conseguiu acompanhar o sentido dos ventos, porque essa reforma foi em 2014 e, portanto, de 95 a 2014 o PDM de Chaves não mudou, mas mudou a legislação. O que já não é muito aceitável é que a partir do ano de 2014, quando entrou em vigor a nova Lei de Bases e o novo regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, o município mantivesse esta passividade de não atualizar o seu plano face a essa nova realidade normativa. E o que é que acha deste plano agora que já entrou em curso, não é? Bom, há falhas, aponta... Parece-me a mim que o plano os planos são bons ou maus, depende do uso deles. Nós podemos ter um plano normativamente perfeito, mas que não tem um grau de aceitação do cidadão. E ao inverso, nós podemos ter um plano normativamente mau, mas que revê as inquietações dos cidadãos. Penso que o PDM de Chaves tem um déficit de participação muito grande. Embora tenha tido, durante a fase de discussão pública, um conjunto de observações, não são reclamações, são observações relativamente significativas, eu acho que teve mais de 400 participações, o que é o facto é que a experiência que eu tenho tido nestes 3 últimos meses de atividade política e falando com a consciência coletiva de Chaves, há uma certa ignorância relativamente às soluções do plano, há um certo descontentamento relativamente à redução dos perímetros urbanos, às vezes de uma forma inopinada e sem grande critério, e, portanto, eu admito que a planta de ordenamento do território do Plano Diretor Municipal de Chaves possa ser e tenha que ser, a curto prazo, revista. Por outro lado, eu entendo que o Plano Diretor Municipal tem uma função vital de pôr fim à especulação imobiliária. Tem uma dimensão estratégica, no sentido de organizar o território, mas também tem uma função de distribuição das mais-valias do solo, permitindo que essas mais-valias sejam equitativas, sejam justas e que combatam de uma forma enérgica a especulação imobiliária. Sobre isso, eu não vi nada.
Ou seja, sobre essa dimensão, eu diria mais atualista, em que o plano não se limita a arrumar as casas e os loteamentos, mas tem uma função proativa de diminuir o grau de especulação imobiliária, sobre isso eu penso que o PDM de Chaves não tem uma resposta muito clara, não tem uma resposta assertiva. E se for eleito, pondera fazer alguma situação quanto ao PDM, ou haverá essa possibilidade? É assim, nós sabemos que seria demagógico da minha parte estar a dizer que a primeira coisa que vou fazer, se for eleito, é fazer a revisão do PDM. Até porque isso contraria princípios de democracia que para mim são fundamentais, como seja o princípio da proteção da confiança. Não se podem mexer em normas que são estratégicas para um Conselho todos os dias. Agora, que nós vamos ter que fazer uma avaliação rigorosa do impacto deste PDM, e se essa avaliação e tornar evidente, cá está a política das evidências como uma política boa para gerir uma autarquia. Se essas evidências provarem que o PDM tem falhas estruturais que comprometem o investimento, que comprometem o empreendedorismo, comprometem a fixação de pessoas no nosso território, nós não vamos hesitar em fazer a revisão do PDM. Um dos outros... Permitam que lhe diga uma coisa. Um aspecto muito importante no PDM não é fazer planos, é fazer a avaliação dos planos. O município de Chaves, aí sim, penso que sou muito crítico, não só ao nível do município, mas ao nível da escala nacional, não fez a monitorização, nunca fez a monitorização do impacto do plano. O plano, para eu perceber se é bom ou mau, eu tenho que o avaliar. Tenho que fazer uma monitorização permanente das soluções vertidas no plano. E essa avaliação estava imposta pela lei até e nunca foi feita pelo município de Chaves. Há compromissos na sua candidatura que são semelhantes a outras candidaturas. Falo, por exemplo, das piscinas municipais. Que projeto é este das piscinas municipais? Terá também que recorrer a empréstimo bancário, aliás, como outras candidaturas têm previsto? Ou... Bom, eu acho que a pergunta é interessante, mas acho que é a pergunta que está no fim de linha. A primeira pergunta é saber se a nossa candidatura e o nosso programa têm uma aposta ou não inequívoca na prática desportiva, no desenvolvimento desportivo do Concelho de Chaves. E posso lhe dizer que essa é uma marca essencial do nosso programa. Chaves teve 40 anos, eu diria, de quase de paralisação de investimento público no desporto. E toda a gente já percebeu que as cidades mais competitivas, as cidades que têm qualidade de vida, são cidades onde a prática desportiva marca o espaço coletivo e a vida dos cidadãos. E tem por várias razões. Por um lado, porque a prática desportiva estimula a saúde, previne a doença, cria laços de convivência entre os cidadãos e, portanto, isso faz parte de uma cidade que se quer competitiva. Daí que, mais do que falar nas obras, importa falar no essencial. O essencial é ter uma política pública transformadora que coloque Chaves como um território de trás-os-montes do melhor que pode haver na prática desportiva. Esse é o nosso grande objetivo. Para chegar aí, nós temos que fazer algumas obras e alguns investimentos. Esse investimento que referiu relativamente às piscinas é vital. Acontece, porém, que essas piscinas têm sido sucessivamente adiadas. Eu sei que desde 2017, no governo do Partido Socialista, no governo local, estava uma marca clara e inequívoca relativamente à construção das piscinas. Pois passaram 2 mandatos e as piscinas não apareceram. Olha, essa é uma das razões que me leva a candidatar-me. É promessas não cumpridas e que eu acho que a nossa candidatura tem condições de as cumprir. Portanto, essa piscina é fundamental para quê? Primeiro, para animar o desporto escolar, porque as piscinas terão uma utilização fundamentalmente associada aos mais jovens e o desporto escolar é fundamental para termos uma sociedade sã. Segundo, para permitir que os cidadãos flavienses possam fruir de um espaço digno, moderno nessa área da natação. E terceiro, para que as pessoas mais idosas possam também olhar para esse equipamento como um equipamento de recuperação permanente. E que equipamento é que tem em imagem? O que é que prevê? Nós eu sou daqueles que entendo que a política não se deve substituir ao cientista. O político define prioridades, procura financiamento. O cientista define os aspectos técnicos. Portanto, eu não vou aqui comprometer-me com localização, com construção da piscina nos seus aspectos técnicos. Isso é uma dimensão da ciência que a ciência deve estar ao serviço da política. Nesse sentido, permita-me dizer uma coisa. Porquê é que os municípios não se aproximam mais das universidades? Porquê é que os municípios não vão buscar massa crítica a quem a pode disponibilizar para que os políticos possam tomar decisões criteriosas, justas e sustentáveis?
E que se eu for Presidente da Câmara, é isso que eu vou fazer. Eu defino uma prioridade, essa prioridade é a construção rápida das piscinas, mas todos os aspectos técnicos que estão associados à construção das piscinas vão ser entregues a quem sabe. E os não técnicos, nomeadamente o investimento? O investimento temos que ponderar. Aliás, como sabe, o Governo lançou um programa de financiamento do desporto, aliás, um programa interessantíssimo, ainda que, como sabemos, os recursos não são infinitos e, portanto, sabemos que esse financiamento não vai chegar para tudo, mas temos seguramente uma porta aberta na Secretaria de Estado no Desporto para tentar financiar as nossas piscinas. Aliás, nas conversas fora dos espaços que nós tivemos sobre desporto, tivemos o privilégio de ter o Sr. Secretário de Estado do Desporto, onde tivemos uma conversa sobre essa matéria e eu lhe disse, Sr. Secretário de Estado, queremos colocar Chaves como a melhor cidade de desporto para viver em Trás-os-Montes. Ajuda-nos a desenvolver esse projeto, confirmou essa vontade e, portanto, eu conto com a tutela para financiar essas piscinas. Por outro lado, também temos que ter a noção de que Chaves produz riqueza, Chaves tem o seu orçamento próprio, tem as suas receitas próprias e pode eventualmente recorrer a financiamento externo bancário para executar esse projeto. Que outros projetos tem também ao nível do desporto? Falou das piscinas... Repare, eu quando tinha 12, 13 anos, foi inaugurado o pavilhão desportivo em Chaves. Passados estes anos todos, mais de 40 anos, o pavilhão é o mesmo. Isto é um retrocesso civilizacional. Não é possível manter este registro. Chaves tem que ser dotado rapidamente de um pavilhão desportivo que permita aos nossos jovens, aos nossos idosos, a prática desportiva permanente. Reparem, as melhores cidades do desporto são aquelas que têm dimensão competitiva, mas também dimensão escolar, dimensão lazer e dimensão sénior. Chaves tem que ganhar essas 4 dimensões rapidamente. E até lhe digo mais, eu, na minha juventude, estive sempre ligado ao desporto. E sei que Chaves respira desporto. E, portanto, a aposta no pavilhão é essencial para nós termos um desporto eclético, onde podemos jogar futebol de salão, basquetebol, handebol, voleibol, ténis de mesa, ou seja, todos aqueles desportos que sejam conviviais com um pavilhão desportivo. Por outro lado, o Chaves... Exige muito investimento. Sim, esse investimento está medido. Não contem com o nosso projeto político para promessas. Nós não prometemos. Nós fixamos objetivos e queremos que esses objetivos sejam contratualizados. Ou seja, nós quando apresentarmos o nosso programa de ação, vamos querer celebrar um contrato social com o povo flaviense. E esse contrato social vai ter uma resposta do povo flaviense no escrutínio permanente desses objetivos, não promessas, e um compromisso meu e da minha equipa no sentido de cumprir escrupulosamente esses compromissos. Se esses objetivos não forem cumpridos, o contrato social vai se quebrar. Já percebeu o que é que eu quero dizer? Haverá também um contrato social ao nível da requalificação do Rio Tâmega? Claramente. Repare, eu tive a oportunidade de participar no Torneio das Barcas, convivendo e gostando muito de conviver com o Rio Tâmega. Aliás, essa minha participação encaixa-se precisamente nesse sinal inequívoco da valorização do Rio Tâmega. Há aqui vários problemas com o Rio Tâmega. O problema básico é o problema ambiental. E como sabe, os problemas ambientais normalmente são transfronteiriços. Os problemas ambientais, só se eu fosse demagogo é que estaria aqui a dizer que tenho aqui uma varinha de condão para sozinho, com o município de Chaves, resolver o problema ambiental do Rio Tâmega. O que nós vamos ter que fazer é falar com a tutela, falar com o governo português, falar com a nossa vizinha Espanha e tentar encontrar uma solução, eventualmente financiada, para que rapidamente possamos proceder à despoluição do Rio Tâmega. Até agora não foi possível. Sim, mas eu sei que a ciência consegue fazer essa despoluição. Isso eu tenho a certeza, não querendo ser cientista. Aliás, nas conversas fora dos espaços, tivemos alguns oradores especialistas que deram algumas receitas técnicas que vão permitir fazer a despoluição. Mas isso não basta. É preciso aproximar a cidade do Rio Tâmega. A cidade não está voltada para o rio. Eu tenho aqui uma experiência comparada que gostava aqui de sublinhar, porque nós temos que sublinhar as boas práticas, não podemos ficar fechados sobre nós. Amarante fez esse processo. Amarante tem o Rio Tâmega. Amarante fez um processo de aproximação ao Rio Tâmega através da cultura, através do turismo, através da gastronomia, através da fixação de diversão junto ao Rio Tâmega. E Chaves vai ter que fazer isso. Como é que prevê fazer isso? O que é que tem em mente? Uma das primeiras coisas que eu tenho em mente é criar uma zona de diversão noturna na margem do Rio Tâmega. Essa zona de diversão noturna, bem estudada, ambientalmente correta, que respeite os cidadãos, que respeite o problema do ruído ambiental
irá permitir, eventualmente, dar vida permanente ao Rio Tâmega e àquela zona da cidade. Quer à zona da Madalena, quer à zona dessa margem do Rio Tâmega, quer até permitindo a deslocalização de alguns estabelecimentos desta natureza que estão mal arrumados na zona histórica e que podem desenvolver essa atividade junto ao Rio Tâmega, com a dimensão ambiental que o Rio Tâmega traz, com a convivialidade que essa zona poderá trazer à cidade, com a dimensão turística que essa solução poderá trazer à cidade de Chaves. Eu estive em Viseu a viver 5 anos. Se Viseu tivesse um rio como o Tâmega, eu não sei onde é que já estaria Viseu. Porque o Rio Tâmega é, de facto, um elemento natural, um elemento ambiental, um elemento de lazer, um elemento que pode provocar a prática desportiva, um elemento que pode ligar a cidade, que pode ligar a cidade até ao campo. Reparem que a Veiga de Chaves não está assim tão distante do Rio Tâmega, nem está distante da Madalena. Nós temos o privilégio natural de poder ter uma cidade ligada ao campo, coisa que os ambientalistas e os planeadores pretendem fazer hoje e que Chaves pode fazer porque tem condições naturais para o fazer. Tem candidatos a todas as freguesias e à Assembleia Municipal, já? É assim, o processo de composição das listas é um processo difícil. E é difícil porquê? Primeiro, porque Chaves tem 39 freguesias. Segundo, porque o nosso critério é um critério de competência, não é um critério exclusivamente associado ao problema partidário, à militância partidária. Não é esse o critério. É verdade que esse critério está associado à nossa coligação, mas nós procuramos escolher pessoas que sejam competentes, que possam fazer bem pelas suas terras, que tenham uma boa visão de conjunto do território, incluindo da sua freguesia, e, portanto, esse processo torna-se mais exigente, porque nós também fomos exigentes na escolha dos candidatos. Mas ainda não está fechada? Neste momento, das 39 freguesias, eu posso dizer que estão praticamente fechadas, talvez 2 freguesias ou 3 freguesias que estão à porta de serem encerradas. Relativamente à Assembleia Municipal, confesso que é um processo menos exigente, não quer dizer que a Assembleia Municipal não tenha grande importância, até porque é a casa-mãe da democracia e, portanto, tem grande importância. O nível de exigência é o mesmo relativamente à escolha dos candidatos, mas parece-me que é um processo mais fácil de desenvolver e, portanto, não há dificuldade em encontrar bons cidadãos para integrar a lista à Assembleia Municipal. E quer dizer com isso que já está concluído? Sim, neste momento o processo das listas para a Assembleia Municipal também está praticamente concluído. E pode-nos revelar quem é o candidato? Sim, eu acho que na política não sou daqueles que entende que o segredo é a alma do negócio. Se eu quero ser transparente na ação política, eu devo explicar aos cidadãos quais são as soluções que eu tenho. E, portanto, se eu já as tenho, não tenho dificuldade nenhuma em divulgá-las. Qual é, então, Neste momento, o candidato à Assembleia Municipal é a doutora Marília Abelha. Uma pessoa também da área de Direito. Sim, uma pessoa advogada da nossa praça, com muito prestígio. Na sua carreira de advocacia tem méritos confirmados. Na política já foi presidente da Assembleia Municipal pelo PSD e, portanto, é uma escolha que eu assumo, que é uma escolha pessoal, mas que muito me agradou o facto da doutora Maria Abelha ter aderido a este projeto político, respeitando também, mais uma vez, a minha independência. Muito obrigada, foi um gosto estar à conversa consigo. Obrigada a si que esteve desse lado. Nós tivemos já conversa com o Marcelo Delgado, ele que é o candidato à Câmara Municipal de Chaves pela coligação Chaves Merece Mais. As eleições autárquicas realizam-se a 12 de outubro.